Oi, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a química orgânica e especificamente sobre as amidas. As amidas são compostos orgânicos nitrogenados que apresentam como principal característica a presença de um grupo carbonila. Ela possui três classificações: amida simples, monossubstituída e dissubstituída. Algumas das características físicas das amidas é que elas são menos densas que a água, apresentam um caráter básico, apresentam moléculas polares, as forças intermoleculares que mantêm as moléculas das amidas coesas são de polos permanentes. São encontradas no estado sólido a temperatura ambiente, com exceção da metamida, que é líquida. Apresentam boa solubilidade em água quando possuem poucos átomos de carbono. Porém, quando maior o número de carbono, menor a solubilidade em água e maior a solubilidade em solventes orgânicos. Possuem pontos de fusão e de ebulição maiores quando comparados a outros compostos orgânicos. E algumas das utilizações, de forma geral, as amidas são utilizadas, por exemplo, na produção de diversos compostos orgânicos, na fabricação de explosivos, na produção de lacas, que é um certo tipo de resina, na produção de fertilizantes, medicamentos e de cremes e pomadas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura das amidas. Ela é bem simples, a gente vai precisar utilizar o prefixo como se fosse um hidrocarboneto normal, então a gente vai contar quantos carbonos tem. Aí a gente vai utilizar o infixo, que são as ligações, se vão ser duplas, simples ou triplas. E aí a gente vai completar com amida. Então, um exemplo que eu trouxe aqui é o pentanoamida, que seriam 5 carbonos, de ligação simples, e amida, que seria a terminação. Bom, como a gente já explicou um pouquinho sobre a nomenclatura no slide anterior, agora a gente vai ter um exemplo. Então, deu nome para a cadeia. A gente consegue ver que é uma cadeia de amida, porque tem um nitrogênio e dupla com O. E, então, para começar a nomenclatura, a gente vê quantos carbonos tem. A gente consegue ver que tem 2 carbonos, então, prefixo para 2 carbonos com hidrocarboneto é et. Aí, agora a gente precisa ver qual é a forma das ligações, se são simples, duplas ou triplas. E a gente consegue ver que entre os carbonos só são ligação simples. E a terminação, então, em amida, então vai ficar etanoamida. Bom, agora a gente tem um exemplo, que é as células do corpo humano eliminam amônia e gás carbônico no sangue. Essas substâncias são levadas até o fígado, onde se transformam em ureia, sendo esta menos tóxica que a amônia. A ureia chega aos rins pelas artérias renais. Os pacientes que apresentam doenças renais têm índices elevados de ureia no sangue. A reação abaixo indica a síntese de ureia no fígado. A gente consegue ver a reação e então assinale a opção que corresponde à função orgânica pertencente à molécula de ureia. A gente consegue ver que a reação ela vai resultar em NH2, 2CO mais H2O. Então, as respostas têm álcool, aldeído, cetona, amina e amida. E essa vai ser uma reação da amida, porque a gente vai ter um carbono, dupla com O, e 2 nitrogênios. E nitrogênio ligado ao carbono, que está ligado à dupla O, vai ser uma amida. Então, essa vai ser uma diamida, porque ela vai ter 2 nitrogênios nas extremidades.